Senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, a todos que possam nos ouvir. É impossível não trazer alguns comentários sobre o que foi dito antes. E, principalmente, quando ouvi na tribuna o meu nome sendo citado de maneira não apropriada, imprópria. Eu aprendi muito cedo que você tem que seguir 3 regras para ter uma boa saúde mental, para que os problemas do dia a dia, eles não pautem a sua vida, porque problema, você precisa pautar a solução do problema, e não o problema te pautar. Então, eu aprendi muito cedo que existem pessoas, Plínio, que merecem uma explicação. Existem pessoas que merecem uma breve resposta, e existem pessoas que merecem o silêncio. Não há o que falar. Sobre a questão que foi deixada agora na tribuna, o que precisa ser dito, e vou dizer, é que eu vejo claramente que o braço da prefeitura responsável pelos encaminhamentos, pelos estudos, por toda a produção de informações, de dados que permitam um alcaide, um prefeito, um gestor municipal tomar as corretas decisões, François, que é a SMTU, esse órgão entrou num balaio de gato, infelizmente, no mesmo molde da Secretaria de Esporte, porque a Secretaria de Esporte virou cadeira para negociação política. Todos nós sabemos disso, aqui eu não estou falando novidade nenhuma. Todo mundo sabe que a Secretaria de Esporte virou uma cadeira específica para negociações políticas, para acomodar algum interesse, para colocar alguém ali, enfim. E a SMTU, que é o órgão da prefeitura, que deveria produzir informações, deveria produzir dados para permitir o prefeito decidir, a SMTU entrou pelo mesmo caminho. A gente vê hoje a SMTU fragilizada pelo processo político do toma lá da cá. E a cidade de Manaus, que é uma metrópole da região norte, a maior cidade da região norte é Manaus, não pode ser tratada dessa maneira. A SMTU não pode receber o tratamento que hoje está recebendo por parte da Prefeitura Municipal de Manaus. Continuando o raciocínio, o que eu vejo com tristeza é a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, sendo tratada de forma politiqueira e não de forma técnico-política. Porque a SMTU, enquanto braço de assessoria do prefeito, deveria produzir as informações necessárias para que o prefeito pudesse decidir sobre várias questões na cidade. Vejam as reclamações que chegam na Câmara Municipal de Manaus concernentes à SMTU e à mobilidade urbana na cidade de Manaus. O vereador Cláudio já ocupou a tribuna, o vereador Jaildo já ocupou a tribuna, pedindo que a SMTU, ou seja, a Prefeitura de Manaus, a SMTU não pode ser tratada de forma politiqueira, como uma cadeira a ser negociada entre grupos e partidos. A SMTU precisa do respeito e do comprometimento necessário por parte do prefeito municipal para ser uma ferramenta de solução, ou melhor, de soluções que a cidade de Manaus precisa. Precisa de solução no transporte coletivo, precisa de solução no transporte alternativo, precisa de solução no executivo, precisa de solução nos vários modais referentes à mobilidade urbana. E o que a gente vê ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses, de forma mais intensa, senhoras e senhores vereadores, senhores taxistas aqui, é que a SMTU entrou no balcão de negócio da politicagem. E quem vai para lá por questões puramente político-partidárias, e não por questões técnicas, de política técnica. O prefeito municipal precisa colocar alguém ali que o assessore com verdade, e não para ficar atendendo interesses A, B ou C, em detrimento da grande maioria, porque tem uma maioria que está sendo vítima, está sendo oprimida por conta de questões menores que atendem grupos.
Não, a SMTU precisa produzir informações para que o prefeito de Manaus decida com justiça e organize a mobilidade urbana na cidade de Manaus. Organize, pacifique e não simplesmente deixe a coisa como está. Na SMTU, está mais ou menos parecido com aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. A prefeitura precisa organizar essa secretaria, a prefeitura efetivamente precisa se comprometer com aquilo que o prefeito assinou e mandou para cá. O prefeito assinou e mandou para cá em 2015, foi aprovado pela Câmara, o Plano de Mobilidade Urbana. E quais são os objetivos do Plano de Mobilidade Urbana? Tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte motorizado, tendo como meta ampliar a participação das viagens em modos de transporte coletivo em relação ao total de viagens em modos motorizados. O segundo objetivo, promover a melhoria contínua dos equipamentos, as instalações relacionadas à mobilidade. Terceiro, promover a segurança no trânsito. Faço um parêntese aqui. A cidade de Manaus está, há anos, sem uma política de controle de velocidade nas principais vias. Se tiraram os mecanismos de controle de velocidade e onde antigamente tinha, hoje, sem o controle, os acidentes voltam a acontecer e vitimar pessoas por causa de uma falta de uma política de controle de velocidade nas principais vias. A prefeitura não conseguiu retornar o sistema de controle de velocidade. Está aí parado. A cidade está sem controle de velocidade nas principais vias, onde, infelizmente, jovens e outras pessoas que pegam o carro, transformam o seu carro numa arma. O quarto objetivo da mobilidade urbana, assegurar que intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e estimulem o uso de modos não motorizados. O quinto, tornar a mobilidade urbana um fator positivo de desenvolvimento para a cidade. A cidade está estrangulada em vários momentos do dia. A cidade pena por falta de obras de mobilidade urbana, viadutos, passagens em desnível, sinalização semafórica inteligente, tecnologia. A cidade está pagando um alto preço porque esse quinto objetivo não é atendido a contento. O sexto objetivo, tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. Esse é o plano que o prefeito de Manaus mandou para cá para ser aprovado pela Câmara e para que fosse um norte para que a cidade corresse atrás disso, respeitasse isso, a fim de que nós pudéssemos resolver as questões relacionadas à mobilidade urbana. E dentre as providências que aqui estão elencadas e que foram mandadas como um cheque assinado pelo senhor prefeito, com data para ser sacado, tem providências que venceram em dezembro de 2016. Nós não temos o Conselho de Mobilidade Urbana constituído, nós não temos a Câmara Temática de Mobilidade Urbana, nós não temos uma série de providências que venceram em dezembro de 2016, venceram em julho de 2017 e o prefeito não as tomou. O prefeito não concretizou essas providências. Então, essa é a mobilidade urbana que a gente está vendo. De um prefeito que assina uma série de comandos e de um prefeito que não respeita a sua própria assinatura. E que a gente não vê um esforço concentrado e o respeito necessário nas decisões políticas para conduzir a SMTU pelo melhor caminho. Na semana passada, vereadores vieram aqui à tribuna para dizer: a SMTU está sem comando. Não, é a prefeitura que está sem comando. A SMTU, ela reflete o líder máximo. É como na casa da gente, o filho da gente copia os nossos atos. O filho da gente segue os nossos atos. Se um prefeito não respeita nem aquilo que ele assina e manda para a Câmara de Vereadores, o que esperar dos seus subordinados? O que esperar daqueles que deveriam seguir um bom exemplo e trazer e produzir dados e produzir soluções para um prefeito que não dá esse exemplo? Então, senhores, a questão da mobilidade urbana, ela é mais profunda do que nós possamos imaginar, mas começa pela decisão, pelo compromisso firme de afastar a SMTU das questões
politiqueiras. A SMTU precisa estar blindada das questões politiqueiras, Cláudio, e ali ser verdadeiramente uma secretaria para a cidade de Manaus, para o povo da cidade de Manaus e os seus problemas, e não para atender partido A, grupo B, porque isso está afundando a prefeitura e está levando a cidade de Manaus para graves problemas. A gente percebe isso dia após dia. Portanto, caminhando para o fim, senhor presidente, e comprovando o que eu estou falando, essa casa aprovou 2 requerimentos de audiências na Comissão de Mobilidade Urbana, presidida pelo eminente vereador Rosivaldo Cordovil. E o requerimento é o número 3043 e o requerimento é o 2669, todos aprovados em plenário. Um trata sobre a própria discussão do cumprimento, ou melhor, das regras que estão previstas aqui e que até hoje não foram cumpridas pelo prefeito. E o outro trata sobre o projeto de lei apresentado pelo eminente vereador Bessa sobre o transporte de fretamento. Nós temos 2 reuniões aprovadas em plenário e não agendadas até o presente momento. Eu vou falar da tribuna porque eu sou homem suficiente para falar na tribuna e não ficar falando por corredor. Eu reclamo nesse momento, é uma reclamação minha, pessoal, que vejo uma certa má vontade do vereador Rosivaldo Cordovil. Vejo uma certa resistência do vereador Rosivaldo Cordovil em marcar reuniões após o plenário decidir que essas reuniões precisam acontecer. E essa resistência e esse adiamento vem causando uma série de problemas. Eu mandei um WhatsApp pessoal para o vereador Rosivaldo Cordovil pedindo, rogando, para que ele defina essas datas, para que ele pelo menos dê um horizonte, para que nós possamos marcar e discutir o cumprimento da lei de mobilidade e possamos discutir o projeto do vereador Bessa. Mas eu não tenho respostas. Portanto, se nós continuarmos, e vou concluir, presidente, se nós continuarmos com uma Câmara resistente, com uma Câmara que faz ouvidos de mercador para o que está acontecendo na cidade, nós não chegaremos a bom termo. Pior, nós vamos nos contaminar pelo que está acontecendo aqui, fazendo um apelo para uma intervenção da mesa diretora, ou uma mediação da mesa diretora, para que a Comissão de Transporte, presidida pelo vereador Rosivaldo Cordovil, tentei todos os expedientes, formais, informais, e até hoje essas datas não foram marcadas. Há um evidente prejuízo para os trabalhos da casa, para as soluções que a casa pode apontar para a cidade, e eu não tenho mais nenhum outro expediente a não ser da tribuna bradar para que a mesa diretora se dirija ao vereador Rosivaldo e peça para que ele faça o seu papel, marque as datas. O plenário aprovou, o plenário concordou, e agora o vereador Rosivaldo precisa... Conclua, vereador. Precisa marcar as datas para que esses debates aconteçam dentro da Câmara Municipal de Manaus.